Oi, seja bem-vindo ao EJA Curso Online. Meu nome é Hugo e hoje vamos começar com a nossa primeira aula de matemática. Nossa primeira aula de matemática eu gostaria de trabalhar com operações. Por que trabalhar com operações? Normalmente, dentro da matemática, o que os alunos mais têm dificuldade é essa parte de operações. Pode parecer um pouco básico, mas acho que vai ajudar bastante. O que acontece? Eu quero trabalhar justamente essa parte de operações com números inteiros, mas não partindo do pressuposto que vocês não sabem adicionar, multiplicar, dividir, subtrair. Eu quero adição com inteiros, que é um pouquinho mais além. Pode parecer que não, mas é um pouquinho mais além. Vamos lá. Operações com inteiros, por que com inteiros? Porque é diferente da operação com os números naturais. Dentro da matemática, nós temos a teoria dos conjuntos. Então, nós temos lá os naturais, que são os números positivos começando do zero. Nós temos os inteiros, que são os números positivos e negativos, sendo incluso o zero. E depois nós vamos racionais, são números quebrados, irracionais e por aí vai. Mas eu quero ir só com inteiros. Por que inteiros? Quando nós estamos lá no fundamental, no mais básico do fundamental, nós aprendemos as operações de adição e subtração apenas com números naturais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você só pode tirar, por exemplo, 5 de um número que seja 5 ou maior do que 5. Eu não posso pegar e tirar 5 de 2, 2 menos 5. Isso nos naturais não existe. E isso existe nos inteiros. Então eu quero pegar essa partezinha aqui. Então vamos lá. Como que funciona a adição? A adição nós sabemos que é acrescentar, juntar coisas, né? E como que funciona aqui a adição dentro dos números inteiros? Nós temos duas ocasiões que tem a adição. E essas ocasiões são o quê? Quando tem sinais iguais. Nós sabemos que nós temos sinais de mais e sinais de menos. A operação acontece entre duas coisas ou mais. Vamos isolar só dois números. Então, se eu tenho dois números e os dois têm sinal de mais, acontece uma adição. 155 mais 232, acontece a adição. Tanto que eu fiz aqui, 5 mais 2, 7, 5 mais 3, 8, e 1 mais 2, 3. 387. Qualquer um outro caso que acontece a adição, quando eu tenho dois números negativos, um número negativo menos outro número negativo. Por que que acontece a adição nesse caso? Quando eu tenho sinais iguais, eu tenho que adicionar. É a mesma ideia de um saldo bancário. Se você tem, por exemplo, cheque especial e você tem um cheque especial negativo, se você gasta mais, você aumenta a quantidade de dívida que você tem no banco. É mais ou menos essa a ideia aqui. Então, o que eu faço? Entre aspas, esqueço o sinal de menos e somo. Então, 522 mais 328. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 2, 4. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. E 5 mais 3, 8. Fiz a operação, coloco o sinal de negativo. Por quê? Porque eu tenho um número menos o outro e vai somar, mas permanecer o sinal de menos. Ok? Progredindo. Quando que eu tenho a subtração? A subtração ela vai acontecer quando nós temos o quê? Sinais diferentes. Então, se tem sinais diferentes, ela acontece. E como que ela tem que respeitar? O que que ela tem que respeitar? Nós subtraímos o maior pelo menor, do mesmo jeito que a gente fazia antes no fundamental, só que nós temos que manter o sinal do maior número. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Por exemplo, eu tenho 5 menos 7. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Sinais diferentes, subtraio. Faço como se fosse naturais. 7 menos 5. Sobra 2. Qual o sinal que vai ficar no final? O sinal do maior. O 5 é menor que o menos 7. Logo, o sinal que prevalece é do menos 7, que é o número negativo. Menos 2. Mesma coisa aqui. Menos 15 mais 13. Pego 15 e tiro 13, porque são sinais diferentes. Sobrou 2. Quem que é maior? O 15 ou o 13? O 15. Se o 15 é negativo, a resposta também tem que ser negativa. Nesse outro caso aqui, menos 75 mais 125. Então eu pego 125 e tiro 75. Lembrando, sempre eu pego o número menor, o número maior, e tiro do número menor. Mesmo que o sinal negativo não esteja nele.
Porque o sinal ele vai ir já direto com o número maior. Quem for o número maior já vai assumir o sinal. Quando eu vou para a multiplicação e a divisão, ela respeita uma coisa que nós chamamos de regra de sinais. Ela só tem na multiplicação e na divisão. Na adição, o que acontece? Mantém-se o sinal que está lá. Se são dois números positivos, o resultado é positivo. Se são dois números negativos, resultado negativo. Na subtração, mantém o sinal do número maior. E na multiplicação? Na multiplicação, se eu tenho mais com mais, um número positivo multiplicando outro número positivo, dá mais. Se eu tenho um número negativo multiplicando um número positivo, menos. Se eu tenho um número negativo multiplicando um número negativo, eu tenho mais. Ok? Se preferir para raciocinar, o sinal de mais na multiplicação mantém o sinal do outro. Então, o mais mantém o outro mais, esse mais mantém o outro menos, e o menos troca. O menos troca o sinal. Então, esse menos troca o sinal desse cara que vira mais, ou esse menos troca o sinal do mais que vira menos. Você pode pensar assim, mais mantém, o menos inverte, ok? Então, beleza, como é que isso funciona? Sempre nas contas de multiplicação que você tem, os números negativos que multiplicam, eles têm que estar entre parênteses, tá? Então, se não tiver entre parênteses e tiver deste jeito aqui, é porque não é uma multiplicação. Tem que estar entre parênteses, ok? Isso aí, se você estiver fazendo uma prova aberta, por exemplo, pode ser uma coisa que tira ponto de você. Então, mais 5 vezes menos 3. Como que eu faço? O valor numérico não se altera, é 5 vezes 3, que dá 15. Sinal, mais vezes menos, menos. 6 vezes 2, 12. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 3, 15. Mais com mais, mais. Só isso. Então, faça a multiplicação natural, só tem que prestar atenção na regra de sinais. Divisão. É a mesma coisa em questão da regra de sinais da multiplicação. Divide-se normalmente e só troca o sinal, observando a regra de sinais. Mesma coisa. Aqui, o que acontece? Às vezes você não vai ver parênteses pelo fato de você ver como se fosse uma fraçãozinha. Então não precisa. Aí você tem um número negativo com um número positivo. Menos com mais, menos. 5 dividido por 5, 1. Mais com mais, mais. 5 dividido por 5, 1. Mais com menos, menos. 3 dividido por 3, 1. Mais com mais, mais. 3 dividido por 3, 1. O mais ele não é obrigatório de aparecer. Se você tiver uma divisão assim, já é mais com mais. O menos é obrigatório. O mais não. Tá? Então, essas são as operações básicas que têm que ser trabalhadas, que são as operações com inteiros. Se tiver alguma dúvida na questão de aplicação, pode fazer alguns exercícios. Eu vou deixar o material com exercícios para vocês, caso vocês queiram praticar, e a explicação do conteúdo também. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado da aula e sigam o canal para ver mais conteúdos desse. Obrigado.